Bom dia, meu nome é Tatiana e eu estou aqui para apresentar o trabalho Barreiras na popularização dos contraceptivos reversíveis de longa duração em adolescentes. Eu queria começar falando um pouquinho sobre a gestação não planejada na adolescência. Segundo a OMS, a idade média de início da atividade sexual em países em desenvolvimento é de 15 anos. No Brasil, sabe-se que aproximadamente uma mulher em cada cinco vai ter o seu primeiro filho antes dos 20 anos de idade. E quais são os problemas, as consequências de uma gravidez não planejada na adolescência? Sabe-se que a ocorrência de gestações não planejadas está associada a maior risco de evasão escolar, baixa escolaridade, desemprego, pobreza. E isso também tem impacto em indicadores obstétricos. A gravidez na adolescência, principalmente em idades inferiores a 15 anos, tem maior risco de pré-eclâmpsia, parto prematuro, hemorragia pós-parto, baixo peso ao nascer e complicações puerperais e neonatais. Então, nesse cenário de gestações indesejadas, os métodos de primeira linha para a faixa etária de adolescente, para evitar a gestação, são os LARCs, que são contraceptivos reversíveis de longa duração, os quais incluem o implante subdérmico de liberação de levonorgestrel, como está aqui na imagem, e os dispositivos intrauterinos, que podem ser tanto não hormonais quanto hormonais. E quais são os benefícios dos LARCs? Os LARCs, eles são muito eficazes e muito seguros. Essa imagem, acredito que muita gente já deve ter visto ela, que vai mostrar a efetividade dos métodos. E a gente pode ver que a eficácia dos LARCs é similar à eficácia de métodos irreversíveis, como vasectomia e laqueadura. Podemos ver também que a eficácia ela é superior a qualquer outro contraceptivo de curta duração. E aí podemos colocar os injetáveis, os anticoncepcionais orais. E por que tem essa diferença de eficácia? Os LARCs, eles não dependem da utilização do usuário, né? Isso é um fator muito importante. E além disso, eles precisam de um especialista para eles serem descontinuados, para eles serem removidos. Já outros métodos, né, como o anticoncepcional oral, como o injetável, depende mais da participação da usuária e por isso tem mais riscos. Em relação à segurança, os LARCs também são bem seguros e podem ser utilizados em mulheres com condições clínicas especiais, por exemplo, contraindicação ao uso de estrogênio, diagnóstico de distúrbios convulsivos, enxaqueca com aura, doenças autoimunes ou risco aumentado de trombose e embolia pulmonar. Então a gente viu que os LARCs são muito bons, mas apesar da sua eficácia e das recomendações por diferentes instituições de referência no mundo, o uso dos LARCs em adolescentes ainda é muito baixo. Não existem muitos dados no Brasil, mas nos Estados Unidos apenas 5% das adolescentes fazem uso desses métodos. Qual que é o objetivo do nosso trabalho? É elucidar as barreiras que vão impedir a ampliação do uso dos LARCs na adolescência. Trata-se de uma revisão narrativa. Os estudos foram identificados no banco de dados do PubMed, usando esses descritores. Somente artigos dos últimos 5 anos foram selecionados. E quais foram os nossos resultados? No Brasil, o único contraceptivo de longa duração disponível no Sistema Único de Saúde é o DIU de cobre. O DIU de cobre é muito efetivo, entretanto, ele pode apresentar efeitos não desejados por usuárias, como aumento do sangramento menstrual e dismenorreia. Os outros dois métodos não estão disponíveis. Em 2015, a Febrasgo solicitou que o Ministério da Saúde incorporasse os outros dois, né, que é o Sistema Intrauterino Liberador de Levonorgestrel e o implante, no SUS, mas recebeu uma negativa. Então, eles só estão disponíveis na rede privada, tem um alto custo inicial, o que dificulta a sua ampliação entre adolescentes. Além disso, né, além desse alto custo inicial dos outros dois dispositivos,
A gente tem um treinamento e um conhecimento insuficiente sobre esses dispositivos por médicos, principalmente pediatras, que têm um maior contato com as jovens. Um estudo realizado com residentes de ginecologia e obstetrícia, pediatria e medicina da família mostrou que os futuros pediatras eles são menos confortáveis para abordar e aconselhar o uso de LARCs em adolescentes. Um outro estudo qualitativo, também utilizando pediatras, ginecologistas e obstetras e médicos da família, concluíram que os pediatras, ao comparado com outros grupos profissionais, ofereciam menos opções de contracepção às adolescentes. E muitos não sabiam nem da possibilidade de se aconselhar o uso de LARCs. Em concordância com esses estudos, uma pesquisa qualitativa reforçou que pediatras da atenção primária não abordam os LARCs durante o aconselhamento contraceptivo. Eles preferem recomendar pílulas ou injetáveis. E isso reflete muito no desconhecimento das adolescentes sobre as contracepções reversíveis de longa duração. E favorece até a perpetuação de mitos, né, como a associação desses métodos com doença inflamatória pélvica e com infertilidade futura, dificultando ainda mais a popularização dessa modalidade contraceptiva. E a baixa aceitação dos LARCs também está presente no ambiente familiar. A gente viu um estudo que evidenciou que só 16,6% das mães de adolescentes consideram os LARCs como métodos aceitáveis para suas filhas, enquanto 55,4% julgam a pílula e preservativos como boas formas de contracepção. E a gente já viu que os LARCs são mais eficazes naquela figura que eu mostrei lá atrás. E muito disso, né, dessa não aceitação no ambiente familiar, está atrelado a uma concepção equivocada de que os métodos contraceptivos, eles são muito invasivos, eles não são adequados para mulheres nessa faixa etária, só são adequados para mulheres em idade mais avançada ou que já tiveram filhos. E aí, quais são as nossas conclusões? Percebemos as barreiras que resultam no baixo uso dos LARCs entre adolescentes. Mas os LARCs são muito eficazes. Por isso, é muito importante que tenham futuros estudos para delinear estratégias eficazes para promover um aconselhamento contraceptivo para adolescente e para educar os médicos a fim de que eles incentivem o seu uso. Essas são as nossas referências.